Vamos falar agora sobre um assunto que deu o que falar, ruidoso, especialmente nas redes sociais. Um dia depois de dizer que estudava os prós e os contras de deixar o seu filho Carlos Bolsonaro responsável pela comunicação do governo, e isso foi dito numa entrevista ao site O Antagonista, o presidente eleito disse que a tendência é que isso não se concretize, pois poderia se configurar nepotismo. Licenciado do cargo de vereador no Rio de Janeiro para ajudar justamente na área de comunicação, Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para dizer hoje que retomaria o seu mandato lá no Rio de Janeiro, o seu mandato de vereador. Bolsonaro também disse que, abre aspas, é importante ter o filho ao seu lado e que ele é fera nas mídias sociais. Fato é que houve uma queda de braço, um conflito interno, e isso é assunto para o Carlos Andreasa. Mais uma disputa de poder. Em muitos sentidos, normal. O que torna excepcional? O fato de ter o filho do presidente eleito com poder participando desse processo. Esse é que é o problema, mas eu vou chegar lá. A história é a seguinte: o Carlos Bolsonaro é muito cioso, para usar uma palavra moderada, da comunicação do pai. E foi muito importante, de fato, com uma estratégia brilhante de comunicação nas redes sociais, notadamente no Twitter, como os nossos ouvintes que nos veem podem ver alguns dos tweets do Carlos Bolsonaro, especificamente esse que comunica o seu desligamento da transição. O Carlos Bolsonaro, como eu dizia, é muito defensor da comunicação do pai. E quem já o entrevistou sabe que ele interrompe mesmo, diz já chega, acabou, é hora de encerrar, comanda mesmo, comandou amadoramente, mas com brilhantismo, a comunicação da campanha do pai. Mas são novos tempos, o Bolsonaro é presidente eleito e é preciso profissionalizar o gabinete de comunicação do presidente eleito, né, e do futuro presidente, portanto, nesse processo de transição. E há uma pressão do núcleo político do Jair Bolsonaro para que a comunicação fosse profissionalizada. Para que houvesse, por exemplo, um porta-voz profissional, não precisa ser um jornalista, um diplomata qualificado, poderia dar boa vazão a essa demanda. E o Carlos Bolsonaro é muito resistente a esse movimento, porque ele é muito desconfiado. A palavra é essa, ele desconfia das pessoas, desconfia de quase todo mundo. O seu comportamento público demonstra isso. Ocorre que o Gustavo Bebiano foi, essa semana, indicado para a Secretaria-Geral da Presidência, que é, como eu disse, uma espécie de prefeitura do Planalto, a ser uma espécie de Gilberto Carvalho do Bolsonaro, e que tem sob o seu organograma dessa secretaria a SECOM, a Secretaria de Comunicação, que cuida da comunicação do presidente, mas também das verbas publicitárias. E o Bebiano, que é muito inteligente e articulado, e foi muito importante para o Bolsonaro, entendeu a importância do setor que lhe cabe e foi logo tomando, arregaçando as mangas e tomando para si a Secretaria de Comunicação. O Carlos Bolsonaro reagiu a isso, porque isso significaria perda de poder para ele, de zona de influência, que seria dele. E vem daí, dessa queda de braço, essa reação dele, que não é simplesmente estou voltando para o meu mandato parlamentar. Não tem mais nada a ver a partir de hoje também com as redes sociais do Jair Bolsonaro. É um certo esperneio, né? É um certo chororô de criança. Algo que se resolve em casa, certamente porque ficou chateado com o pai, nessa decisão de profissionalização. Mas o que tem aí de oportunidade importante? Eu não dou conselho para presidente eleito, não dou conselho para quem é mais poderoso do que eu, nem mais poderoso, nem mais rico do que eu. Mas é uma boa oportunidade, porque vamos pensar, né, como era o governo Collor. O governo Collor, como você falava com o presidente, era via genro, vinha cunhado, sempre de uma maneira informal, familiar, não dá certo. Nesse caso tem um agravante aí. Os filhos todos eles são parlamentares, 2 dos quais parlamentares federais. É perigoso você ter filhos com poder. E filhos com poder de representação parlamentar ainda se vendendo, porque é disso que se trata, como influentes no governo federal, é um convite ao lobismo, é um convite a muitos perigos. Não o lobismo deles, mas ao que o lobismo se aproxime deles. Porque eles estão se apresentando como pessoas muito poderosas. Filho de presidente é alguém poderoso, tem que estar longe do presidente. Essa que é a verdade.
Se, longe do presidente, nas funções de presidente, nas funções executivas. Se você ainda por cima é parlamentar, isso se potencializa e muito. Então está dada aí para mim uma oportunidade, um sinal, para que os filhos cumpram seus mandatos e se esvaziem de pretensões de poder central no executivo. Não é bom, não funciona, não vai ser bom para o governo do pai. Não vai atrapalhar, vai causar problema. Não é conselho, é fato, a história mostra isso. Não funciona. Está dado o ensejo, insisto, para que cuidem dos seus respectivos mandatos e se afastem do Planalto. Sua análise, Joel. Um rápido comentário. As comunicações do Carlos Bolsonaro, principalmente via Twitter, ele é bastante ativo ali no Twitter, são sempre recheadas de um tom de confronto, né? Ele tá sempre, parece, comprando briga com alguém, às vezes com pessoas internas à campanha. Ele passa muito recadinho ali pelo Twitter dele, falando mal de alguns grupos ou se aproximando de outros, elogiando algumas figuras. O tweet mais recente dele: grande parte da imprensa não passa de um monte lixo manipulador. Faltou um D ali, mas enfim, esse é o tom geral da comunicação dele. É bom que ele não cuide da comunicação do próximo governo, pelo fato de ser filho. Isso aqui não é uma família real, é uma presidência. E pela comunicação pouco republicana dele, pela comunicação que está sempre criando uma briga, criando um problema e tentando se impor por meio da bravata, por meio da força, por meio, no fundo, do falar grosso, que nós sabemos não tem nenhuma relação com realmente ser capaz de fazer aquilo que o Brasil precisa.